Aleluia, aleluia. Que bom. Gente, fazer reunião no Dia dos Namorados é um grande desafio, né? Eu achei que hoje não ia ter muita gente aqui, porque é um dia complicado, né? Nós estávamos, quase que a gente não vinha, eu e a bispa, né? Nós estávamos em casa e começou a rolar um clima, aí eu disse, amor, liga, cancela a reunião, né? Mas aí a gente, não vamos fazer isso, vamos lá, vamos servir ao Senhor com alegria. Afinal de contas, Ele é o nosso namorado, né? Jesus é o noivo da igreja. Então hoje também é dia da gente adorá-lo, exaltá-lo pelo amor fiel do Senhor, né? Por sua grandiosidade, por sua majestade, como nós cantamos, porque Ele é tão grande, tão tremendo, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus tão perto, né? É um Deus tão presente, é um Deus tão bom. Por isso toda a glória, toda a honra e todo louvor sejam dadas ao Senhor. E também porque eu fiquei assim consternado com alguns jovens que no grupo de WhatsApp dos jovens falaram que Dia dos Namorados para alguns jovens é um dia um pouco triste, assim, para aqueles que ainda não têm o seu namorado, a sua namorada. Então eu disse, vá para a comunidade que a gente vai fazer uma oração forte, né? Então hoje é um dia que a gente está aqui também até por amor e misericórdia dos nossos jovens aí que estão orando ao Senhor e pedindo, né, um par segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que o que acha uma esposa achou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor, a benevolência do Senhor. A Bíblia fala dessa forma sobre o relacionamento conjugal. Então, quem sabe, né? Eu creio que hoje também o Senhor tem desatado milagres aí de relacionamentos, de bênção para os relacionamentos, bênção para os namorados que já são namorados, para os noivos que estão pensando em casar, em nome de Jesus, se preparando. Então Deus tem bênção para a família, Deus tem bênção para os casais de eternos namorados, né? Como nós estamos completando 34 anos de namoro. Que loucura isso, né? Coisa boa, né? Maravilha. Então, gente, eu queria hoje... nós estamos numa campanha de 7 semanas de vitória. A gente não podia interromper. E hoje é o 4º dia desta campanha. Mas ela é uma campanha sequencial. Se você, por acaso, não veio, está começando hoje, ela vai continuar aí pelo menos por 21 dias. Nós vamos estar 21 terças-feiras falando no tema dos Salmos, no livro dos Salmos, falando sobre o poder da oração, da intimidade com Deus. E eu queria hoje convidar você a ler o Salmo 5, o Salmo 5 de 1 a 12, o livro dos Salmos. Abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone aí no livro dos Salmos, capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 12, esse belíssimo Salmo que fala sobre como encontrar, como alcançar o favor de Deus nas nossas orações. Salmo 5, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. Atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo: o favor do Senhor
é um escudo ao seu redor. Se você crê nisso, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado por mais uma reunião de poder em que podemos, ó Deus, nos colocar rendidos aos teus pés, diante da tua face e ouvir a tua voz falando conosco. Fala, Pai, fala com cada coração aqui. Tu és Deus que revela os desígnios e os propósitos do coração. Usa este tempo e a palavra profética para ministrar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vi a história de um menino que estava aprontando na igreja. Seus pais tinham levado ele para a igreja, um garoto assim, muito daqueles, bem traquino, né? Que da hora do culto ele estava aprontando, e o pai disse assim: ah é? Tá. Eles tentaram controlar ele, não conseguiram. O pai disse: vamos ter uma conversa lá fora. Aí pegou o menino pelo braço, saiu arrastando. Enquanto o pai arrastava até a porta da igreja, o menino gritava: orem por mim, orem por mim, orem por mim. Então assim, a pergunta é essa, né? Será que nós acreditamos mesmo no poder da oração ou só fazemos orações em situações de emergência, né? Tem pessoas que andam por aí aprontando, mas na hora que o bicho pega, que a coisa pega, eles aí lembram de Deus, né? Ai, meu Deus, tenha misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Mas não está vivendo de forma alguma uma vida nos caminhos do Senhor. E mais do que isso, a oração não é para a gente fazer só em situação de emergência, em desespero, né? Porque dizem que quando o avião está caindo, até o ateu vira crente, né? Mas assim, não é essa a questão. Muitas pessoas só oram quando são confrontadas por uma situação extremamente difícil, por algo que elas não tenham controle. Mas o mais interessante que a gente observa, e isso eu tenho visto na vida de muitas pessoas como um testemunho universal, quanta paz tem aqueles que oram a Deus. Eu não sei se você já pôde experimentar isso. No momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento que você está passando por uma pressão, por um desafio, você começa a orar e automaticamente, independente do resultado, independente do milagre, da bênção, a primeira coisa que acontece quando você se conecta com Deus é que uma paz sobrenatural inunda o seu ser. Você sente automaticamente a paz de Deus, trazendo um conforto, trazendo uma segurança ao seu coração. Não é bom estarmos assim ligados com Deus? Não deveria ser essa uma das razões principais para nós estarmos dando valor à oração e dedicando mais tempo a ela, principalmente no nosso dia a dia tão agitado, que às vezes estamos tão envolvidos numa correria de trabalho, de estudo, de tantas coisas que a gente nem sequer tem aquele tempo como a gente gostaria para dobrar os joelhos, ficar ali meia hora em oração. Mas a gente precisa aprender a estar conectado com Deus 24 horas por dia. Filipenses 4, 6 e 7 fala sobre isso. Diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, não é uma paz humana, não é uma paz explicável, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou, em algumas versões, os vossos sentimentos e os vossos pensamentos. E eu acho essa promessa tão tremenda, e eu tenho podido experimentar isso na minha própria vida, eu sei que você também. Toda vez, eu vou dizer isso com uma certeza no meu coração, toda vez que você se conectou com Deus, a primeira coisa que essa ligação traz para o seu coração é essa paz. Essa paz que domina teus sentimentos, domina teus pensamentos. Se a coisa estava meio bagunçada na tua cabeça ou nas tuas emoções, imediatamente você sente a paz de Deus, só por você ter se ligado com Ele em oração. Então, por que nós não buscamos mais essa vida de oração? Até porque quando nós oramos, nós admitimos a nossa necessidade, nós reconhecemos a nossa dependência, nós estamos mostrando para Deus que precisamos dele, precisamos da sua força, precisamos da sua unção, precisamos da sua graça, precisamos do seu auxílio, precisamos do seu socorro, precisamos da sua misericórdia. E como precisamos, amados? Precisamos todos os dias, precisamos a todo momento.
Por isso o salmista disse: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. E se nós queremos que Deus nos ouça as nossas orações, como encontrar o favor de Deus nas nossas orações? E ele mesmo responde, né? Aqui esse salmo é uma lição, é uma teologia da oração, é uma doutrina da oração. Ele nos ensina o caminho da oração respondida. Primeiro ele diz assim: peça e peça logo cedo. Peça ao acordar. Ore quando você se levantar. Versículo 3 diz: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. O Senhor tem ouvido a sua voz de manhã? Será que Deus tem ouvido a sua voz pela manhã, ao amanhecer? Você tem falado com Ele, você tem falado com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Me abençoe nesse dia, guarde a minha vida, me abençoe em tudo que eu vou fazer. Marcos 1,35 diz que Jesus se levantava de madrugada para orar. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. O Senhor Jesus praticava isso. John Bunyan, e esse é um escritor cristão inglês e pregador do evangelho famoso, ele escreveu o seguinte: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Forte isso, hein? Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Se isso é verdade, então nada melhor do que começar o nosso dia com uma oração. E ele também escreveu, o John Bunyan, autor do Peregrino, né? Ele escreveu o seguinte: você pode fazer mais do que orar depois de orar, mas não pode fazer nada até que tenha orado. Não sei se deu para entender, né? Você pode fazer muito mais depois de orar, se você orar. Mas se você não orar, até o que você tentar fazer, de repente, não vai dar em nada. Então a oração, ela nos fortalece, a oração abre os caminhos, a oração prepara o nosso dia para já acordarmos nessa sintonia, nessa conexão. Estamos ligados com o Senhor e vamos precisar manter essa conectividade durante todo o dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, tem algumas orações dele na carta aos Efésios, mas no capítulo 3, 14 a 16, ele diz assim: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos ou corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, olha que oração Paulo estava fazendo pelos irmãos e que você pode fazer pelos seus irmãos, pelos seus familiares e também por você mesmo. Você pode acordar e dizer assim: Pai, me robusteça, me fortaleça, pelo poder do teu Espírito em minha vida, me corrobore, me respalde nesse dia, me ajude, Senhor, seja a minha força, seja o meu auxílio, seja o meu escudo, seja a minha fortaleza. C.S. Lewis escreveu: no momento que você acorda, todas as manhãs, todos os seus desejos e esperanças para aquele dia correm em sua direção como animais selvagens. E o primeiro trabalho a cada manhã consiste em empurrar tudo isso de volta para ouvir essa outra voz, esse outro ponto de vista, deixando que a outra vida maior, mais forte e mais quieta flua em nossa vida. Que lindo isso, né? Que lindo. A gente acorda às vezes assim mesmo, já atrapalhado e preocupado e com muita coisa para fazer e horário e tempo, e eles parecem que são cavalos selvagens vindo, muita coisa para resolver, são planos, são sonhos, são ideias, mas o grande desafio é aquietar tudo, dizer: volta, calma, há uma voz maior, há uma voz soberana, há uma voz que eu preciso ouvir, uma voz mais forte, uma voz mais quieta, mais sossegada, que traz paz ao meu coração, a voz do meu pastor. Reuben Torrey, ele foi um evangelista americano, pastor, educador, escritor. Torrey, tem muitos livros dele. Quem estuda teologia necessariamente tem que ler algum livro de Torrey. E ele escreveu um negócio interessante. Ele disse: homens e mulheres, orem completamente, orem totalmente, não apenas comecem a orar e orem um pouco, levantem as mãos e desistam, mas orem até que Deus abra os céus e desça. Olha que outra coisa tremenda aqui, não é só uma questão de dizer: Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse dia, não.
Talvez você não tenha muito tempo e tenha que fazer essas orações relâmpagos em algum momento, mas o que Torres está querendo dizer aqui? Que em algum momento eu preciso também aprender a orar e orar e orar e perseverar e insistir e bater até que algo de Deus se abra sobre a minha vida. Às vezes nós desistimos muito rápido, nós oramos de forma religiosa, nós não oramos até o fim, nós não velamos pelas nossas orações, nós não continuamos vigiando até que a resposta de Deus venha. Nós mandamos assim alguns WhatsApps para o céu, né? E ficamos esperando para ver se Deus abriu e apareceu lá os 2 pontinhos verdes para dizer que o Senhor viu a nossa fala. Mas não funciona exatamente assim. Há muitas pessoas que desistem muito rapidamente quando se trata de orar por algumas coisas. Algumas coisas Deus faz rápido, Deus faz instantaneamente, outras serão resultado de muito tempo de oração. E eu não digo muito tempo, você passar horas e horas orando, mas muito tempo perseverante. Pode ser que leve uma semana, leve um mês, leve meses, leve anos até. Algumas conquistas na nossa vida são resultado de persistência e perseverança na oração. George Miller foi também um grande escritor alemão, cristão. Ele era diretor de um orfanato e ele escreveu um livro chamado 50.000 orações respondidas. Ele tinha um caderno de oração onde ele chegou a contabilizar 50.000 orações ao longo da sua vida que Deus respondeu. E quando perguntado sobre quanto tempo ele passava em oração, a resposta de George Miller foi o seguinte: oro todos os dias, mas vivo no espírito de oração. Eu oro enquanto ando, quando me deito, quando me levanto, e as respostas estão sempre chegando. Deus é fiel, irmão. Fala para quem está do teu lado: meu irmão, Deus é fiel, não desista, não desanime, persevere. Deus responde a oração. Então, primeira coisa que o salmista diz aqui: ore cedo, peça logo cedo. Inclusive, se puder, acorde até mais cedo, que a fila é menor, você já chega lá mais rápido que os outros, né? E aí você consegue muitos resultados maravilhosos quando você já começa o seu dia na presença do Senhor. Segundo princípio que está aqui no Salmo: odeie o mal. Aborreça o mal, deteste o mal. Versículo 4: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade, destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Aí vem uma segunda coisa que deixa a gente até meio que assustado. O Deus que nós oramos, o Deus que nós buscamos, Ele não é um Deus que tem compromisso com aqueles que praticam a iniquidade, que praticam o mal. Não importa se é cristão, se é batizado, se está na igreja, não importa se é obreiro, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, não importa o título que tem, quantos anos tem. Eu tenho 30 anos de evangelho. Isso para Deus não são credenciais. Credencial para Deus é isso aqui, Romanos 12:9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não tem como. Não tem como você gostar de mal, gostar de iniquidade, gostar de fraudulência, gostar de corrupção, gostar de pecado, gostar de propina, gostar de suborno, gostar de tudo que é errado e querer agradar a Deus. Não tem como. Então, odiar o mal aqui significa odiar com o mesmo ódio que Deus tem, com o mesmo zelo, com o mesmo aborrecimento que isso causa para Deus. Então, aqui está falando sobre ter o coração de Deus. Eu preciso amar as coisas que são boas. Não quer dizer que eu sou perfeito, mas o meu coração se inclina para o que é bom. Eu sei que tem uma natureza dentro de mim que me arrasta às vezes para fazer coisas que são erradas, mas eu não amo o pecado, eu não amo a iniquidade, eu não ando e não amo aqueles que estão praticando as coisas erradas. Esses não são os meus melhores amigos. Então, se nós não fugirmos do mal, se nós não aborrecermos o mal, não nos apartarmos do mal, Deus não responderá às nossas orações. O Salmo 66, 18, 19 diz: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade Deus me ouviu e tem atendido a voz da minha oração. Então, segundo princípio, aborreça o mal. Acordou de manhã, faça a sua oração e durante o dia não compactue, não
Abra seu coração para as coisas erradas e comece a olhar para elas como se fosse interessante. Porque essa é uma grande tentação. Às vezes você vê um ímpio, vê uma pessoa que não teme a Deus. Talvez você até olhe para a vida dessa pessoa e inveje a sua prosperidade. Vai ler o Salmo 37, o Salmo 73, para você ver qual é o fim dos ímpios, mesmo na sua prosperidade. A prosperidade dos ímpios não é uma coisa para você ficar em parafuso, ficar em crise, dizendo: ai meu Deus, olha aí, eu estou guardando a tua palavra, eu estou me esforçando, eu estou na igreja, agora esse cafajeste aí, esse picareta, desse mau caráter, que não teme ao Senhor, está aí com a vida desse jeito. Vai ler o Salmo 37 e o Salmo 73, vai ler o que a palavra de Deus diz sobre o fim daqueles que aborrecem ao Senhor. Com certeza não é esse o propósito que Deus tem para a minha vida, não é esse o destino que Deus tem para a sua vida, não são esses os planos de paz e de prosperidade que Ele tem para você, para te dar um futuro de glória. Se você confia no Senhor, pare de murmurar, de reclamar, de se comparar com os outros e aborreça o mal. Terceiro, busque a misericórdia do Senhor. Acordou de manhã, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Meu irmão, talvez, eu não sei se você já viu o sol nascer, espero que quadrado não, né? Mas de repente, se você já viu o sol nascer, você já teve a oportunidade de acordar mais cedo que o dia e de repente ver o dia amanhecer. Algumas pessoas passam por essa experiência, às vezes por problemas que estão enfrentando, porque não conseguiram dormir direito, outros porque estão em vigília, orando, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas assim, acordar de manhã e saber que à medida que o sol está se levantando e o dia está nascendo, as misericórdias do Senhor já se renovaram, porque grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Diga comigo: grande é a sua fidelidade. Ele é muito bom, mas eu preciso buscar a misericórdia do Senhor. O versículo 7 diz: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Algumas pessoas são meio que relaxadas e elas dizem assim: não, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como se de repente assim, não, toda manhã o Senhor dá um crédito novo, né? Zero o que aconteceu no dia passado, diz: toma meu filho, está aí mais um crédito para você viver. Mas não é bem assim não. O salmista está dizendo: olha, vamos temer ao Senhor e vamos buscar a misericórdia. A misericórdia dele é grande. Só o fato de você acordar já é misericórdia de Deus. Mas existem coisas que você precisa, existem lutas, existem vitórias que você está buscando, existem conquistas, existem desafios, tem problemas que você tem para resolver naquele dia. Então busca a misericórdia do Senhor, meu irmão. Busca a misericórdia do Senhor para situações específicas que você está vivendo, no seu trabalho, na sua família. Busque a misericórdia do Senhor. Busque a misericórdia do Senhor. E a mais do que isso, nós precisamos entender que ao buscarmos a misericórdia do Senhor, nós precisamos exercer misericórdia com os outros. Nós precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos perseguem. Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como que você pode clamar por misericórdia? Como que você pode pedir o favor de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, se você não perdoa, se você guarda mágoa? Se o marido acorda emburrado com a esposa, às vezes são capazes de passar dias sem se falar. Ou dentro de casa um pai e um filho, ou parentes, ou irmãos em Cristo, ou pessoas dos mais diversos relacionamentos. Temos que ser misericordiosos e temos que aprender a buscar misericórdia do Senhor enquanto exercemos misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Quarto princípio: viva justamente. Olha o que diz o versículo 8 aí: guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Aplana diante de mim o teu caminho. É interessante como é fácil a gente se desviar. Os estudiosos dizem que a ovelha é um dos animais mais burros que existem na face da terra. Sabia disso? Eu acho que foi por isso que a Bíblia escolheu a ovelha para comparar a gente, né? Que as ovelhas, elas se desviam rápido, é fácil elas se perder. Por isso que elas precisam de pastor, elas precisam de cuidado, de apacentamento. Elas são uns animais assim meio bobos. Elas são presas fáceis. Porque tem bicho não, bicho que luta, que foge, que corre, que é rápido. Mas a ovelha é meio assim boba, né? Ela fica ali, Aí você vai ver na palavra de Deus, tudo tem a ver, claro.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me por veredas de justiça por amor do seu nome. Os meus pés, Ele precisa firmar os meus pés, porque eu sozinho não dou conta de mim. Às vezes eu estou tentando mudar a vida dos outros e não estou conseguindo mudar a minha, né? Às vezes eu estou tentando mudar a vida do meu marido, do meu esposo, perdendo tempo, inclusive, que você não vai conseguir mudar a vida de ninguém, gastando energia, se desgastando, se descabelando. Já é um trabalho você conseguir mudar a si mesmo. Então, esse é o grande desafio. Acorde de manhã e busque uma vida de retidão, para que as bênçãos de Deus te alcancem, para que você possa estar vivendo na plenitude do favor de Deus. Ande em retidão, viva retamente, pratique a justiça. Se nós ficarmos em contato diário com o Senhor através da oração, com certeza os nossos pés andarão por caminhos retos. Se nós estivermos vivendo na presença de Deus em oração, nós viveremos justamente, viveremos corretamente, viveremos em retidão com aqueles que andam ao nosso redor. Como que nós podemos orar e pedir bênçãos de Deus, se na verdade não estamos buscando a justiça de Deus, a santidade de Deus? Não estamos andando no caminho correto do Senhor? Então precisamos também observar esse princípio ao acordarmos, de pedirmos ao Senhor para guardar o nosso caminho, para guardar os nossos pés como ovelhinhas. Precisamos ser guiados pela mão, pelo cajado do Senhor, para não nos desviarmos, porque é muito fácil tropeçarmos, é muito fácil cairmos em algum buraco, é muito fácil nos desviarmos do rebanho, nos afastarmos da comunhão, da vida com Deus e sermos tragados, sermos alcançados por um animal feroz que anda em derredor de nós, buscando a quem destruir, a quem tragar. A Bíblia diz que Satanás, ele trabalha dessa forma, observando a nossa vida, esperando o dia em que a gente vai vacilar, em que a gente vai deixar de andar nesse caminho do Senhor, para que Ele possa nos destruir. Então, peça a Deus também para que o seu caminhar seja reto, para que as suas decisões sejam justas, para que as suas escolhas sejam corretas, para que você viva um dia de justiça na presença do Senhor, como um justo na presença do Senhor. E finalmente, amados, encontre refúgio em Deus. Encontre refúgio no Senhor. Aprenda que Ele é o teu refúgio. Aprenda que Ele é um lugar seguro. Aprenda que Ele é a rocha da tua salvação, na qual você fica firme e os teus inimigos não podem te alcançar. Veja o que diz o versículo 11 e 12. Alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Maravilhoso entendimento do que significa a vida de oração. A vida de oração é um lugar secreto, é um lugar de refúgio, é um lugar de abrigo, é um lugar onde eu sei que por mais que o vendaval esteja acontecendo ao meu redor, por mais que a tempestade venha, por mais que os problemas tentem me afligir, eu tenho um Deus que é o meu abrigo, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. George Washington Carver, ele disse o seguinte: minhas orações parecem mais uma atitude do que qualquer outra coisa. Eu não me dedico tanto aos lábios. Às vezes peço ao grande Deus silenciosamente, diariamente, e muitas vezes durante o dia, que me permita falar com Ele. Peço a Ele que me dê sabedoria, compreensão, força física para fazer a sua vontade. Por isso, porque estou pedindo, estou recebendo o tempo todo. Assim, veja que conectividade. Não é apenas uma coisa religiosa. Vou na igreja terça-feira, vamos orar. Vou almoçar, vamos orar. É algo de estar durante o dia, em todo o tempo, dependendo e dizendo: Pai, me ajuda. Pai, me dá força. Pai, me dá sabedoria. Pai, me abençoa agora. Pai, me dá a resposta certa. Me diz o que falar. Me diz o que fazer. Charles Hodge, ministro presbiteriano pioneiro, ele disse: eu acho que na minha infância cheguei mais perto da injunção apostólica a orar sem cessar do que em qualquer outro período da minha vida. Desde que me lembro, tive o hábito de agradecer a Deus por tudo que recebia e de lhe pedir tudo o que queria.
Se eu perdesse um livro ou qualquer um dos meus brinquedos, eu orava para que pudesse encontrá-lo. Eu orava andando pelas ruas. Eu orava na escola e fora da escola. Eu orava jogando ou estudando. Eu não fiz isso em obediência a qualquer regra prescrita. Parecia natural. Eu pensava em Deus como alguém presente em todo lugar, cheio de bondade e amor, e que não ficaria ofendido se crianças falassem com Ele. É assim que a gente precisa entender o coração do nosso Pai. E é assim como esses dois homens, George Washington Carver e Charles Hodge, como eles entenderam o que é encontrar um refúgio em Deus. O que é confiar no Senhor e saber que Ele é um lugar seguro. E que aqueles que nele confiam não serão abalados, não serão decepcionados. Saber que Deus, independente do seu agir, da sua capacidade, daquilo que você possa fazer por você mesmo ou pelos outros, Ele circunda você do favor dEle como um escudo. A bênção de Deus é também uma bênção que te protege de tudo aquilo que o inimigo tem planejado e intentado contra a tua vida e contra a tua casa. Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, porque você tem o maior refúgio nessa terra, a maior fortaleza onde você pode se esconder. Nem Donald Trump tem a mesma proteção que você tem, nem Kim Jong-un tem a mesma proteção que você tem. Eu estava assistindo lá na CNN o negócio do encontro. Eu nunca vi tanto agente, tanto guarda, tanta segurança. O camarada andava que você nem via. Era um bolinho de gente passando assim. Ele ali no meio com mais de 100 guardas, tudo ao redor dele. O outro também, aquela loucura. Um esquema de segurança internacional para conseguir fazer esses dois caras se encontrarem. E você está cercado por batalhões de anjos todos os dias. A presença do Senhor ao teu redor é um muro de fogo. Todos os dias o Senhor está com você nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus desafios. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu escudo, e a graça dEle está sobre a sua vida constantemente. O amor fiel do Senhor está sobre você, os seus olhos estão sobre você. Você tem um privilégio tremendo de desfrutar desta segurança que somente os que confiam no Senhor podem experimentar. Dá ouvidos às minhas palavras ao Senhor. Ele vai dar ouvidos às suas palavras, se você realmente aprender a estar focado em Deus no seu dia a dia, durante o seu dia. Martinho Lutero, uma vez, quando ele estava na mesa comendo, ele observou o seu cachorrinho olhando para um pedaço de carne, com a boca aberta, os olhos imóveis, fixos no pedaço de carne. E ele disse: se eu pudesse apenas orar da maneira como esse cão observa esse pedaço de carne. Todos os seus pensamentos estão concentrados no pedaço de carne. Do contrário, ele não tem desejo ou esperança. Eu até brincava, quando nós estávamos com um cachorrinho em casa, que eu via que ele ficava nessa mesma atitude. Eu dizia assim: à espera de um milagre. Ele ficava ali na mesa esperando, olhando para a gente, olhando para a comida, olhando para a gente, olhando para a comida, esperando o momento que você desse alguma coisa, à espera de um milagre. E Lutero percebeu isso e disse: olha a concentração, olha como ele está. Ai, quem dera que eu pudesse olhar para Deus dessa forma. Eu pudesse olhar para o Senhor e confiar que Ele é o meu provedor, que Ele não vai falhar, que as mãos dEle estão estendidas para me abençoar, e que no seu tempo Deus vai honrar as suas promessas na minha vida, e nenhuma delas vai falhar. Mas eu não posso tirar os olhos do Senhor. Não posso tirar os olhos do Senhor. Eu queria orar com você nessa noite. Queria te convidar a ficar em pé para a gente orar. Sei que para você foi um sacrifício hoje estar aqui, quem sabe no meio dessa correria toda que mexe com tanta gente, né? Segundo os analistas, é a terceira festa para o comércio mais importante depois do Dia das Mães e do Natal, que mais movimenta a compra de presentes, restaurantes. Muita gente aí nessa coisa, correndo, agitado, consumismo. Não só o consumismo pelo consumismo, mas também para honrar aquele que ama, para dar um presente, para se lembrar. Todos os dias, o Senhor
está de braços abertos para encontrar com você todos os dias. Todos os dias Ele quer ser o grande amor da sua vida. Todos os dias Ele quer que Ele seja a maior paixão da sua vida. Porque a maior paixão dele é você. Ele não desiste de você. Ele não se esquece de você. Ele se importa com você. Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o mais profundo da sua alma. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu presente. Ele conhece até mesmo o seu futuro. Nada está oculto aos seus olhos. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe quais são os seus anseios, os seus desejos, as suas aspirações, os seus sonhos, os seus planos. Ele sabe até mesmo os planos que você engavetou. Ele sabe quais são suas frustrações, suas decepções, suas mágoas. Ele sabe o que está te afligindo. Ele sabe o que te deixa ansiosa. Ele sabe o que te deprime. Ele sabe o que está te deixando abatido. Ele sabe. Ele sabe a opressão que você está sofrendo. Não somente a pressão, mas até mesmo a opressão dos seus inimigos. Ele sabe quantos ataques o inferno tem enviado contra você, quantos bombardeios. Mas sabe de uma coisa? Ele não é um Deus distante, olhando e vendo tudo isso acontecer na sua vida. Ele está perto de você. Ele está bem perto. Ainda que você nem se lembre dele. Ainda que você nem tenha consciência dele. Ainda que quando você escolha pecar, você como que fechasse a cortina ou tentasse viver um momento privativo seu com o seu pecado, Deus está ali e está vendo. Você acha que não, você tenta se convencer que não, você quer se esquecer que não, mas até quando você está nas trevas, Ele está ali. Nem as trevas mais profundas poderiam te esconder dos olhos do Senhor. Você já andou por alguns lugares tão distantes dele, e Ele nunca esteve distante de você. E quando você resolveu voltar para perto dele, Ele estava de braços abertos para te receber. E Ele continua de braços abertos, porque todos os dias, se você acordar e buscar a face dele, Ele estará pronto para te ouvir. E durante o dia, se você clamar a Ele, Ele é fiel para te ouvir. Ele nunca deixa de ouvir, mas para que Ele possa te responder, Ele deseja um pouco mais. Ele deseja que você ande nos caminhos dele, que você seja fiel a Ele, que você ame a justiça e aborreça a iniquidade. Ele deseja que você esteja realmente na dependência dele, que Ele seja o Deus do seu coração. Não o dinheiro, não o poder, não o sucesso, não o sexo, não as drogas, não o álcool, não pessoas, não objetos, não coisas. Nada nessa vida pode tomar o lugar de Deus no seu coração. O trono que você tem no seu coração não é nem mesmo para você, é para Deus. Você precisa sair dele todos os dias e ir para a cruz e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito, e me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria, para que eu não venha atrapalhar a tua obra na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Usa-me para o louvor da tua glória e abençoa esse meu dia, porque eu quero vivê-lo como se fosse o último dia da minha vida na face da terra. Eu quero vivê-lo para o louvor da tua glória. Eu quero terminar esse dia com a minha consciência tranquila, com a minha consciência limpa. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e deitar em paz e dormir em paz e em segurança, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tu és o meu auxílio, tu és o meu escudo, tu és o meu refúgio, tu és o meu lugar secreto, tu és o meu lugar seguro, tu és a minha fortaleza, tu és o muro de fogo ao meu redor. Bendito seja o teu nome. Eu não serei abalada, eu não serei confundido. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim e espreitarem contra a minha vida, o Senhor se levantará em minha defesa, porque o Senhor é aquele que me defende. O Senhor é o meu advogado, o Senhor defende a minha causa, o Senhor pleiteia a minha causa. Nesse exato
momento, sejam quais forem os teus pedidos, as tuas súplicas, coloque diante do Senhor. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Coloque diante dEle o que você precisa. Oh, seja humilde. Algumas pessoas dizem: mas Ele já sabe o que eu preciso. Mas Ele quer ouvir. Ele já sabe o que eu fiz de errado, mas Ele quer ouvir. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Toda a sua vida você passou fugindo dele. Por que agora não desfrutar da companhia do seu melhor amigo e dizer para ele: estou aqui, meu Pai, estou aqui na tua presença, eu amo a tua presença, é o lugar de onde eu nunca quero sair, Senhor. Não me deixa cair, não me deixa desviar dos teus caminhos. Guarda os meus pés de tropeçar em pedras, livra-me das ciladas dos meus inimigos, livra-me do laço do passarinheiro, livra-me da peste perniciosa, livra-me, Senhor, da mortandade que assola o meu dia, livra-me das pragas, livra-me das tentações, livra-me, Senhor, de todo intento maligno. Toda arma forjada contra a minha vida, contra a minha casa, não prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, os que me amaldiçoarem, o Senhor amaldiçoará, porque aqueles que me abençoarem serão abençoados, mas aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu estou debaixo da bênção de Abraão, pela fé em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu creio que fui enxertado na videira de Israel. Eu sou teu filho, filho de Deus, sou filha amada do Senhor. Abra seu coração diante dele, coloque diante dele a sua súplica, peça a ele aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar nessa noite. Ele é Deus de milagres. Estenda suas mãos para os céus, estenda suas mãos, feche seus olhos, levante seu rosto, levante as suas duas mãos diante do Senhor. Estenda suas mãos para o santuário de Deus. Oh, de onde vem a resposta às tuas orações? De onde vem a resposta para as tuas inquietações? De onde vem as respostas para as tuas indagações, para os teus questionamentos? Não importa o que você esteja passando nesse momento, Ele é a tua resposta. Ele é o teu manancial. Ele é a fonte que jorra dentro de você para a vida eterna. Ele é o manancial de bênçãos, de milagres, que podem mudar a tua história num segundo, num abrir e fechar de olhos. Deus muda a tua sorte, e Ele pode fazer isso agora. Basta um decreto dEle, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, Senhor, e a nossa vida muda, a nossa sorte muda, porque contigo, Senhor, contigo está a nossa vitória. Contigo, Senhor, e somente com o Senhor está o nosso perdão, para que sejas temido. E é por isso que a ti virá toda a carne, e é por isso que a ti clamamos e somente a ti buscamos nessa noite, porque não temos outro bem além de ti, não temos ninguém na terra e nem mesmo no céu a quem recorrer senão a ti. Não temos anjos, nem santos, nem apóstolos, nem homens, nem mulheres que possam responder ao nosso clamor, mas o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai Celestial, o Deus das maravilhas, o Deus do impossível, é o Deus que ouve as nossas palavras e responde ao nosso clamor. Por isso a ti, Senhor, buscamos nessa noite, pois cremos que o Senhor tem resposta. O Senhor tem resposta para o marido, o Senhor tem resposta para a esposa, o Senhor tem resposta para o pai, o Senhor tem resposta para o filho, o Senhor tem resposta para o casal que está aqui, o Senhor tem resposta para aquele que está sozinho buscando alguém para casar. O Senhor tem resposta em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. O Senhor tem resposta. O Senhor tem resposta para questões da justiça, o Senhor tem resposta para questões de saúde, o Senhor tem resposta para questões que envolvem libertação. O Senhor é o Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Como nós somos tolos, como somos insensatos quando nos esquecemos ao levantar de colocar o nosso dia nas tuas mãos e de orarmos e estarmos durante todo o dia na presença do Senhor. Como é bom chegar aqui hoje à noite e continuar mergulhados nessa presença e saber que dela não sairemos por toda a eternidade. Abençoe o povo que se chama pelo teu nome. Abençoe a tua igreja aqui reunida nessa noite. Nós cremos nos teus milagres e tomamos posse deles em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio na resposta de Deus, e eu não abro mão
do meu milagre. Eu tenho certeza absoluta que Deus ouviu as minhas palavras e já respondeu a minha oração, porque Ele é fiel. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor e diga glória a Deus.